Fala galera, aqui é a professora Gisele Araújo e o vídeo de hoje vai para quem vai fazer a prova do ensino médio do Colégio Pedro II. Bora dar uma analisada nesse edital? Então vamos lá. O edital de língua portuguesa está dividido em duas partes, uma de compreensão textual e a outra análise e reflexão linguística. Além disso, tem uma terceira parte que vai falar sobre o que vai ser cobrado na redação. Vamos por parte. Primeira parte a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. Item 1. Ler e compreender textos verbais e não verbais, literários e não literários. Textos verbais, aqueles que têm palavras escritas ou faladas. No caso de uma prova escrita, porque a prova não vai ser falada, né? Textos não verbais são imagens. Então pode cair uma tirinha que não tem diálogo, pode cair uma foto, pode cair uma pintura, tá? Então se não tem nenhuma palavra, é um texto não verbal. Literários e não literários, a gente vai ter algumas classificações aí, né? O literário é aquele que utiliza figuras de linguagem, pode ter sentido conotativo, muitas vezes vão ser usadas rimas, né? Como nos poemas, então tem várias coisas que classificam o texto como literário. E o texto não literário é aquele objetivo, né? A linguagem é denotativa, nada de múltiplas interpretações. Um exemplo que a gente poderia dar seria notícia. Item 2. Identificar relações entre partes de um texto e os recursos utilizados para o estabelecimento dessas relações. Então, você vai ter que ler o texto, se organizar ali no entendimento desse texto, né? E ver os recursos que foram utilizados para que tenha uma relação entre as informações que estão no texto, tá bom? Item 3, inferir uma informação implícita em um texto, assim como o seu sentido, né, de palavras soltas ou de expressões. Vamos entender que inferir significa deduzir, tá? Uma informação implícita. O que é isso? Está subentendida, não está claro, não está objetiva. Está subentendida. Mas, diante daquelas informações do texto, eu consigo deduzir o que a questão está me pedindo, ok? Então, isso seria inferir uma informação implícita. Item 4, identificar informações explícitas, que funcionam como tópico ou subtópico do texto. Nesse caso já é diferente, a informação está explícita, ela está clara ali no texto, ela está escrita no texto, ok? Está explícita. Item 5, comparar textos diferentes, identificando semelhanças e diferenças no tratamento do tema e no modo de composição dos textos. Exemplo, uma notícia é diferente de um poema, concorda? Eu posso ter uma notícia que fala sobre um acidente de carro e eu posso ter uma poesia, um poema que também fala sobre um acidente de carro, tá? Claro que eles vão usar linguagens diferentes, porque são tipos de textos diferentes. Mas aí o que vai cair na prova? A gente não sabe se é notícia ou poesia, tá? Tô dando um exemplo. Vão cair textos diferentes, falando sobre o assunto igual, mesmo assunto, e aí você vai observar quais são as diferenças e as semelhanças no trato desse assunto, ok? Item 6, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. O que significa isso? Um fato é algo que aconteceu de verdade, tá? Uma opinião é pessoal, ok? A professora está usando uma camisa preta no vídeo, isso é um fato. Concorda que isso aqui é preto? Não tem como não ser, certo? É um fato, a professora está usando uma camisa preta nesse vídeo. Agora, a sua opinião é que você não gosta de preto? Que a professora não ficou bem de preto? Que não combina? Ou que, ao contrário, combina, você gosta, sua cor preferida, achou que a professora ficou bonita de preto? Uma opinião. Então, opinião é pessoal. Fato é algo que, de verdade, de fato, aconteceu, ok? Identificar o tema de um texto. Tema é diferente de título. Título é aquela frase inicial, normalmente com uma letra maior, né, sublinhado ou em negrito. É aquela frase lá em cima no texto que vai dar nome àquele texto, vamos dizer assim. Agora, o tema, qual que é? É o que está sendo discutido no texto, o assunto do texto, tá bom?
Então é diferente. Identificar o tema de um texto é identificar sobre qual assunto esse texto está falando. Item 8, identificar recursos de expressividade artística em textos literários. O que significa isso? Pode ser que cobre rima, porque de repente vai cair um poema. Pode ser que cobre figuras de linguagem, tá? E aí você vai estudar as figuras de linguagem para poder conhecer. Linguagem conotativa. Então tem várias coisas que se enquadrariam aqui nesse quesito de recursos de expressividade artística em textos literários, tá bom? Item 9, identificar as estratégias argumentativas relacionadas à defesa em refutação de uma tese em textos argumentativos. Então vamos lá. Um texto argumentativo é aquele que defende uma tese, ou seja, um ponto de vista, apresentando argumentos para embasar essa defesa desse ponto de vista, ok? E aí você vai ver lá nesse texto argumentos que estão sendo apresentados para essa defesa. E as questões relacionadas a esse item do edital vão cobrar essas estratégias de argumentação, tá bom? Item 10, identificar a orientação argumentativa de um texto, a tese e os seus argumentos. Então, conseguir identificar a tese, ou seja, o ponto de vista do autor, e quais foram os argumentos que ele usou para defender esse ponto de vista, defender essa tese, tá bom? Hoje, nesse vídeo, a gente fica por aqui, que a gente já analisou a parte 1 do edital de primeiro ano do ensino médio do Colégio Pedro II. Em breve, a gente volta com um novo vídeo analisando a parte 2 e depois a gente vai dar algumas dicas sobre o que vai ser cobrado na prova de redação, ok? Continua me acompanhando, deixe seu like, se inscreve no meu canal para não perder nenhum dos vídeos. Tchau, tchau!